Os irmãos da live sejam bem-vindos. Juízes capítulo 13 e o capítulo 14, irmãos. Primeiro a gente vai ler Juízes capítulo 13 até o versículo de número 5. Depois a gente vamos para Juízes 14. Glória a Deus. Toda honra, toda glória seja dado ao nosso Deus. Glória a Deus. Juízes capítulo 13 e o versículo de número 1 até o versículo 5. Quem encontrou a palavra, diga amém. Quem encontrou a palavra, diga amém. Abaixa só um pouquinho para mim o fundo, isso, menos, aí, tá bom. E tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, e este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho, pois conceberá e dará luz a um filho. Agora, pois, guarda-te, não beba vinho ou bebida forte, e nem coma coisa imunda, porque eis que tu conceberá e dará luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Agora vamos ler Juízes 14, o versículo de número 1 até o versículo de número 4. Desceu Sansão a Tiná, e vendo em Tiná uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou ao seu pai e à sua mãe, e disse: vi uma mulher em Tiná, das filhas dos filisteus, toma-me, pois, por esposa. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vá tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão ao seu pai: toma-me esta, porque só desta me agrado. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isso vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Levante a mão, diga: meu Deus, fala comigo através da tua palavra. Pode tomar o assento, igreja. Deixa o Espírito Santo falar ao teu coração. Glória a Deus. Eu quero pedir agora a todos, tá, irmãos? Não ande na nave da igreja, por gentileza. Glória a Deus. Principalmente as crianças, não converse, por favor. Glória a Deus. Peço que a líder repare, irmão. Tem criança que fica brincando. Então separa aí uma da outra, por gentileza, para não atrapalhar a mensagem de Deus. Olhe para cá, igreja. Irmão, nós estamos diante do livro de Juízes, capítulo 13 e o capítulo 14, que está falando da história de Sansão. Sansão foi um homem que tinha tudo para dar certo. A gente vai analisar a vida de Sansão. A gente vai ver que Sansão, ele nasceu para ser vitorioso. Sansão era um homem que ele tinha tudo, olhe para mim, tinha tudo para dar certo. Mas você vai perceber que a vida de Sansão vai encaminhar por caminhos
que não foram projetados por Deus. Por que Sansão era um homem que tinha tudo para dar certo? Primeiro, porque Sansão nasceu de uma forma miraculosa. Primeiro, a sua mãe era uma mulher estéril, ela não podia gerar, mas o anjo vai aparecer a ela, dizendo que ela daria luz àquele moço, e aquele menino seria nazireu de Deus, seria uma criança consagrada ao Senhor. E o anjo vai dar àquela mulher algumas recomendações, para que ela viesse se guardar do vinho, da bebida forte, porque aquele menino seria consagrado a Deus. Ou seja, aquele menino, Sansão, ele era alguém separado para Deus. Ou seja, nessa separação, Sansão ele não podia fazer três coisas. Primeiro, ele não podia tocar em algo imundo, ele não podia tomar bebidas fortes, ele não podia cortar o seu cabelo. Essas eram as três recomendações de Deus para Sansão como nazireu de Deus. E ele foi aceito pelo Senhor. Também o texto diz que o Espírito do Senhor se apoderava de Sansão. E quando o Espírito do Senhor se apoderava de Sansão, ele fazia coisas extraordinárias. A prova que ele vai ferir 1000 filisteus com uma queixada de jumento. Ele vai fazer a água sair da rocha, da penha, porque o Espírito de Deus apoderava-se na vida de Sansão. Mas tudo, irmão, deu errado na vida de Sansão. Olhe para mim. Sansão era um homem que tinha tudo para dar certo, mas tudo deu errado na sua vida. Sansão era um homem que tudo era para ter dado certo, mas acabou dando errado. Então, o que aconteceu, irmãos? E eu quero trazer aqui 11 motivos que fizeram com que aquilo que daria certo passou a dar errado. Primeiro, Sansão quebrou o voto de nazireu, quando ele pegou o mel da carcaça do leão e ele cortou o seu cabelo. Aqui em Juízes capítulo 14, fala que Sansão ele vai descer em Tiná, e lá ele vai ver uma moça e vai pedir ao seu pai para tomá-la como esposa. O pai questiona e diz: não há mulheres aqui em Israel, entre os teus irmãos? Mas os pais não sabiam que aquilo vinha do Senhor, porque o Senhor estava buscando a ocasião contra os filisteus. E você vai perceber que um dia que Sansão vai visitar aquela moça, ele vai enfrentar um leão no caminho, ele rasga o leão, e depois de um dia ele volta novamente ali, e ele vai encontrar na carcaça do leão mel, e ele vai tomar daquele mel, vai comer, vai levar para os seus pais, e ele não vai declarar de onde vinha aquele mel. Então ele quebrou o voto de nazireu quando ele pegou na carcaça do leão, porque um homem que tinha o voto de nazireu na sua vida, ele não podia tocar em nada morto. Então ele quebra o seu voto, e quando ele corta também o cabelo. Eu estou fazendo aqui um resumo. Irmãos, Sansão perdeu a noção de onde realmente vinha o seu poder. Sansão perdeu a noção que o poder que estava sobre ele não vinha dele mesmo, vinha do Senhor. Era do Espírito do Senhor que se apoderava da vida de Sansão. Irmãos, e ele não viveu à altura do significado do seu voto. Por quê? Porque o voto de nazireu, ou um homem separado por Deus, ele precisava viver 100% no significado do seu voto, viver 100% separado para Deus. E como era que Sansão vivia? Ele vivia sempre em conflitos entre a vontade de Deus e as suas paixões, irmãos. A prova que ele vai se apaixonar por Dalila. Depois que os filisteus matam a sua esposa,
aquela moça, aquela mulher por nome de Dalila, ela vai aparecer no caminho de Sansão. E Sansão vai viver entre conflitos, entre a vontade de Deus e as suas paixões. Quem está comigo, levante a mão. Sansão, ele não pode, irmão, ser culpado por ser estúpido, mas sim por ser dominado pela paixão. Sansão, ele foi dominado pela paixão, e ela sim, ou seja, a paixão levou Sansão a perder tudo. Diga comigo, a paixão, repita bem forte, a paixão levou Sansão a perder tudo, irmão. Você vai perceber que tudo era para dar certo na vida de Sansão, mas acabou dando errado, porque ele estava em conflito entre a vontade de Deus e a sua paixão. Irmãos, e pouco a pouco, Sansão foi sendo levado fora da vontade de Deus. Sansão teve uma paixão cega e destrutiva por Dalila. Diga, uma paixão cega. Repita bem forte, uma paixão cega e destrutiva. Irmão, você vai perceber que a paixão, ela é algo muito perigoso, porque aquilo que é feio, quando alguém está apaixonado, se torna belo. Aquilo que não é admirável, quando alguém está apaixonado, se torna admirável. E a paixão, a pessoa jura que é amor, irmão. A paixão, ela pode durar 1, 2, 3 anos, até mais. E a pessoa jura que é amor. A pessoa jura que ali é um amor verdadeiro. Irmãos, aquela paixão levou Sansão a perder tudo. Sansão teve uma paixão cega e destrutiva. Olhe para mim. E ele não vivia contente com o que ele tinha em seu povo. Você vai perceber que mesmo que fosse da vontade de Deus buscar a ocasião contra os filisteus, ele casa com a moça filisteia. Não era porque não tinha moça dentro de Israel. Tinha moça dentro de Israel. Tinha moça ali no povo que pertencia ao Senhor. Mas Sansão deixou ser levado por uma moça que lhe agradava. Você vai perceber que diante da escolha de Sansão, vai ter o conselho do pai e da mãe. O pai de Sansão, a mãe vai dizer: por acaso não há mulheres aqui entre os teus irmãos? Irmãos, quando o filho ele não quer ouvir o pai e a mãe, não adianta o pai falar, não adianta a mãe falar. Quando o filho não quer ouvir conselho de pai, de mãe, de Deus, você pode dar 1000 conselhos, vai entrar no ouvido e vai sair no nariz, que sai mais ligeiro. Quem está comigo, levante as tuas mãos. Não adiantou o conselho que Manoá deu a Sansão. Não adiantou o conselho que a mãe deu a Sansão. E Sansão vai dizer aos pais: só dela eu me agrado. Só dela eu me agrado. Querido, você vai perceber aqui dentro desta mensagem, olhe para mim. Irmãos, destruiu a sua vida Sansão. Sansão, ele vivia olhando para as mulheres filisteias e cobiçando o estilo de vida dos filisteus. Já viu os jovens que vivem na igreja, em vez deles focar uma vida com Deus, focar uma vida na igreja, nada contra em casar, nada contra se relacionar, mas se relaciona com alguém que pertence ao povo de Deus. Quem está comigo, levante as tuas mãos. Sansão vivia olhando para as mulheres lá fora, deixou de olhar para as mulheres de dentro do povo de Deus, para olhar para a mulher do lado de fora. Olhe para mim, irmãos. Sansão, ele fez algo muito prejudicial na sua vida. Ele vivia cobiçando o estilo de vida dos filisteus. E Sansão destruiu a sua vida, deixando que os seus olhos determinassem a sua conduta. Aponta para os olhos.
Aponta para os olhos. Sansão deixou que os seus olhos determinassem a sua conduta, irmão. Sansão foi dominado, deixou aquela paixão por aquela moça filisteia lhe dominar. Sansão, ele foi imaturo. Diga bem comigo, imaturo. Vamos lá, bem forte, diga imaturo. Sansão foi imaturo, foi inconsequente nas suas relações afetivas, irmão. Sansão foi imaturo, foi inconsequente nas suas relações afetivas. Sansão subestimou, brincou com o inimigo. Quando ele está no braço de Dalila, você vai ver Sansão brincando. E ela pergunta para ele: aonde é que consiste a tua força, rapaz? E ele começa a dar algumas estratégias para ela. Me amarra com a corda nova. Aí ele começa a dar algumas estratégias. Ele estava brincando com perigo. Levante a tua mão e diga: cuidado com perigo, irmão. Sansão estava brincando com perigo. Sansão subestimou, brincou com o inimigo. A sua prepotência impediu de perceber o perigo que ele corria, irmão. Ele não percebeu que ao estar no braço de Dalila, ele estava sofrendo um grande perigo. Olhe para mim, igreja. Se distraia não, concentra aqui no altar de Deus. Irmão, Sansão foi resistente aos conselhos dos pais. Olhe para cá, jovem. Você que bate o pé, né? E diz que a mamãe está errada e só você que está certo. Você que é filho, que está aqui, está me assistindo também na live. Você que está dizendo aí que a mãe está errada e você que está certo. Porque tem jovem assim, irmãos. Come do feijão do pai, come do feijão da mãe e ainda quer dar uma de bambamã. Levante a tua mão. Se o teu pai e a tua mãe não tem coragem de falar para você lá, esse doido pastor aqui tem. Levante a tua mão para glorificar. O cabra não se sustenta e quer dar uma de bambamã, irmão, comendo do feijão do pai. Quem está comigo, levante as tuas mãos. Irmãos, ele foi resistente ao conselho do seu pai. Jovem de Deus, não ignore o conselho do papai e da mamãe. Porque quando a mãe diz assim, não casa, ela já está sentindo que vai dar errado, é ou não é? Quando o pai diz assim, meu filho não vai por aí, é que o papai já está sentindo que o negócio vai dar errado. Sansão resistiu ao conselho dos seus pais. Olhe para mim. Mesmo tendo sobrevivido centenas de ataques, irmão, Sansão teve, mesmo ele ter sido instrumento do poder nas mãos do Senhor, Sansão viveu alheio ao propósito de Deus para a sua vida. Porque ao mesmo tempo que ele fazia a vontade de Deus, ele era usado por Deus, ao mesmo tempo ele saía da vontade de Deus, mesmo sendo usado por Deus. Quem pegou a palavra, levanta as tuas mãos. Tem hora que Sansão estava na vontade, era usado por Deus, mas tem hora que Sansão estava fora da vontade e fazendo o que Deus não queria que ele fizesse. Já viu alguém que oscila no seu chamado? Exatamente o que aconteceu na vida de Sansão. Irmão, Sansão perdeu, diga comigo, perdeu. Irmãos, o fruto extraordinário dado por Deus. E ele só percebeu isso tarde demais. Sansão só percebeu que o Espírito do Senhor não estava nele depois que Dalila coloca ele no seu colo, faz as tranças, e ali os filisteus vêm, corta as suas tranças, fura os seus olhos, e aí que Sansão vai perceber que o Espírito de Deus não estava mais com ele. É aí que Sansão vai perceber que a força não era dele mais, a força não vinha dele, a força que ele tinha vinha do Senhor na vida dele. Talvez Sansão rebolou para um lado, bateu para o outro, não tinha mais jeito. O Espírito do Senhor não estava mais com ele, irmão. Sansão teve os olhos vazados, diga olhos vazados.
Ou seja, começou a viver uma cegueira. A cegueira veio para a vida dele. E começou a trabalhar como escravo no moinho. Começou a ser escravo no moinho, irmão, andando em círculo. Glória a Deus. Porque o trabalho, irmão, do moinho era um trabalho em círculo. Diga comigo, é um trabalho em círculo. Sansão, ele começou ali ser um escravo, irmão. Ele começou a ser escravo no moinho de trigo, andando em círculo, e ele virou motivo de piada. Olhe para mim e diga: motivo de piada. Porque o homem que era forte outrora, que derrotava os filisteus, agora está rodando no moinho, irmão, em círculo, e está sofrendo afronta dos seus inimigos. Quando Sansão vira piada, Sansão perdeu a autoridade. Diga comigo, Sansão perdeu a autoridade. Como é perigoso quando alguém perde a autoridade. Olhe para mim. É perigoso quando alguém perde a autoridade, perde o respeito. É por isso que a Bíblia diz que aquele que adultera jamais vai tirar de sobre si a afronta. Sempre alguém vai olhar para, mesmo que Deus o perdoa, mas sempre alguém vai olhar para você, vai dizer: lá vai o adúltero. É ou não é? Mesmo que você seja perdoado, mas sempre vai ter essa lembrança. Perdeu a autoridade, irmão. Irmãos, olhe para mim. Que triste para quem havia sido usado poderosamente por Deus. Era ou não era? O que aconteceu na vida de Sansão foi triste demais, irmão. Finalmente, quando ele despertou para a sua missão, Sansão recobrou a fé, e no último ato de misericórdia de Deus, ele recebeu o poder para um ato miraculoso. Irmão, os filisteus vai fazer uma festa, todos estão diante do palácio. Talvez alguém teve uma ideia: pega Sansão, nosso inimigo, e traz, para que nós zombe dele. E o moço que estava levando Sansão disse: olha, me coloca perto das colunas que segura aqui o prédio, que segura o palácio, e ali ele vai fazer a última oração da sua vida, irmão, e vai pedir para que Deus venha renovar as suas forças. E ali Sansão vai empurrar as colunas e vai dizer: morra eu e os filisteus. E as colunas caíram e Sansão morreu junto com os filisteus. Olhe para mim, irmãos, a última chance que Deus deu para Sansão, operou o livramento para o seu povo, mas por fim operou também a sua morte. Porque ao mesmo tempo que Deus livrou Israel, quando os filisteus morrem sobre as pedras, não é só os filisteus que morrem, Sansão morre junto. Então Deus operou o livramento para o povo, mas operou também a morte de Sansão. Olhe para mim. Até aquele momento, irmão, podemos dizer que Sansão não havia se concentrado nas coisas mais excelentes, como diz Provérbio 17, 24. Abre a tua Bíblia. O que diz Provérbio 17, 24? A sabedoria é alvo do inteligente, mas os olhos do insensato vagam pelas extremidades da terra. Deus não quer que o cristão viva uma vida, irmão, uma vida olhando para lugares que não deveria olhar. Sansão estava oscilante, tem hora que servia a Deus, tem hora que fazia a sua vontade, tem hora que fazia a vontade de Deus, tem hora que fazia a sua própria vontade, tem hora que era usado por Deus, mas tem hora que fazia, ele cumpria os desejos da sua carne. Irmãos, olhe para mim agora. Que lições nós podemos atrair desta palavra aqui?
Que lições nós podemos atrair da história de Sansão? Vamos tirar algumas lições. Primeira lição que nós podemos tirar aqui: nós devemos investir mais na edificação de um caráter espiritual contra um mundo de aparência, irmão. Sansão era um homem usado por Deus, a unção estava sobre ele. Mas nós precisamos investir mais no caráter espiritual do que na aparência do mundo. Quem está comigo, levante a tua mão. Tem que se preocupa mais na beleza, na aparência, do que mostrar para o outro, mostrar para o mundo o que ele é, do que ele lutar por um caráter íntegro e verdadeiro de forma espiritual. Como é que eu mantenho um caráter íntegro? Quando eu ando em fidelidade com a palavra, quando eu obedeço a Deus, quando eu sou fiel à minha esposa, eu sou fiel à minha companheira. Quem está comigo, levante as tuas mãos. Devemos investir mais na pureza da mente contra uma vida de malícia e sensualidade, irmão. Não adianta estar dentro do povo de Deus e estar cobiçando lá fora. Não adianta estar casado e cobiçando mulher lá fora. Deus não se agrada disso. Quem está comigo, levante a tua mão. Investir na pureza da nossa mente, irmão. Investir numa vida sem malícia e sem sensualidade. Evitemos a tirania do coração. A Bíblia diz que o adultério, a maldade, a malícia procede da onde? Do coração do homem. A boca fala do que está cheio. Se o marido diz que vai trair a esposa, porque o coração dele está cheio de adultério. Se a esposa diz, não quero mais tu não, rapaz, vou atrás do outro, o coração dela está cheio. É ou não é? Que a boca fala do que está cheio o coração, irmão. Resolvemos os conflitos entre a vontade de Deus e a nossa paixão. Olha para cá, irmão. Olha para cá, irmã. Até quando a gente vai viver em conflito entre a vontade de Deus e as nossas paixões? Porque tem momento que nós vivemos assim, irmão. Sansão vivia dessa forma. Tem hora que era usado por Deus, mas tem hora que estava dominado pelas suas paixões. E não dá para viver dessa maneira. Irmão, tomemos a consciência que o chamado de Deus não nos torna pessoas infalíveis ou livres do pecado. Tem pessoas que acham, olhe para mim, ele acha que a unção de Deus, por ele ser um homem cheio de Deus, ele acha que ele não está sujeito às paixões e pecado. Eu posso ser um homem cheio de Deus, irmão, eu posso revelar tudo, mas se eu não vigiar, o diabo me derruba. Quem está comigo, levante as tuas mãos. O diabo destrói a minha vida. Nós precisamos ter ciência de que o chamado de Deus não nos torna pessoas livres do pecado, não. Eu posso ser um pastor e ser dominado pelo pecado. Nós podemos estar cantando e ser dominado pelo pecado. E nós precisamos ter muito cuidado com isso, irmão. Olhe para mim agora. Irmão, não sacrifiquemos a fé pela satisfação das nossas paixões. Olhe para mim, porque tentação tem muito aí. Você que é marido, olhe para mim agora. Você acha que não tem um bocado de tentações aí para derrubar você? Tem. Para destruir a sua vida, para acabar com o seu casamento. Tem. Mas a gente precisa entender isso aqui, irmãos, ó. Não vamos sacrificar a nossa fé por causa da satisfação das paixões. Quem está comigo, levante a tua mão. Porque tem gente que deixa a esposa, irmão, para namorar com a novinha. Não aguenta nem 5 minutos. Desculpa o que eu estou falando aqui. Vai dando glória a Deus. É, irmão. Vamos ter cuidado com isso. Quem está comigo, levante a tua mão. Irmãos,
Homens que deixam a esposa, deixa a família. Quem está comigo, levante a mão. A mulher suportou tudo com ele, irmão. Comeu angu com ele, comeu farinha com ele. Quem está comigo, levanta a tua mão. Dormiu no chão com ele, irmão. E agora, depois que o negócio melhora, ele deixa ela e vai atrás da outra. Diga misericórdia. Irmãos, eu fui para o casamento do meu irmão, e todos que foram para esse casamento tinham que pagar um valor lá do quarto. E nós pagamos, só que foi muita gente, minha família é grande, para um quarto só não coube. E não tinha um lugar, irmão, para dormir. O casamento foi bonito, lindo, maravilhoso, e não tinha um lugar. Quer saber, eu olhei assim, tinha um campo e uma grama, zona onde foi o casamento. Tinha uns tapetão assim, eu peguei lá uns, acho que era feito de tala, peguei, coloquei assim, peguei o lençol, coloquei na grama e deitei, e ela veio e deitou comigo. Diga glória a Deus. E nem reclamou, irmão. Se fosse eu, tinha reclamado. Casei com esse pobre para me dormir aí na grama, ó. E foi o melhor sono. Diga glória a Deus, diga aleluia, diga glória a Deus. Mulher de Deus topa tudo, irmão. Levanta as tuas mãos, levante a tua mão. Mulher que é escolhida de Deus, dorme até na grama, no chão, e não reclama. Vai dando glória a Deus. Se fosse uma dondoca, ia reclamar, irmão, ia dar acabar de vassoura. Diga glória a Deus. Diga misericórdia. Irmãos, apesar de Deus ter cumprido os seus propósitos de libertar o povo dos filisteus, não significa que Sansão seja inocente. Ele pagou pelos seus erros. Mesmo Deus usando ele para libertar os filisteus, para subjugar os filisteus, mas ele não foi livre do seu erro. Sansão pagou pelos seus erros. Olhe para mim, olha para cá. Irmãos, deixa eu te ensinar algo. Tem gente que não gosta da minha palavra por causa das verdades que eu prego. Tudo que a gente vive hoje é resultado do que nós escolhemos ontem. Tudo que nós vivemos hoje é resultado do que nós escolhemos ontem. Toda escolha tem uma consequência, irmão. E não culpe Deus pelas coisas que você vive hoje, porque talvez foi escolha. Talvez foi escolha que você tomou. E a Bíblia diz, irmãos, que aquele que planta, colhe. Deus não se deixa o homem escarnecer. O que ele plantar, ele vai colher. Pastor, eu abandonei os meus filhos, as minhas filhas, abandonei minha casa. Eu fui um irresponsável. Peça perdão, te humilha. Antes que venha a consequência. Quem está comigo, levante a tua mão. Irmãos, quando fazemos de nossa vida o que bem entendemos, só deixamos o nosso resto para a família. Ó para cá. Sansão fez da vida dele o que ele bem queria. Tem hora que estava fazendo a vontade de Deus, e tem hora que estava fazendo a vontade dele. E a única coisa que restou para a família dele foi o quê? O resto. Eu imagino, irmão, o Manoá, o pai e a mãe indo lá nos entulhos, ter que pegar o corpo do filho e levar para casa. Porque quando nós fazemos da nossa vida o que nós bem queremos, o que resta para nossa família é o nosso corpo esmagado e destruído. Olhe para cá, filho. Porque você que é jovem, olhe para mim. Cuidado com as suas escolhas. Senão você vai fazer o seu pai agarrar na beira de um caixão e ter que recolher o seu corpo, por causa de escolhas erradas. E a gente precisa ter muito cuidado com isso. Irmãos, o certo, olhe para mim, pela palavra é os filhos enterrarem os seus pais na velhice. Mas hoje você vê totalmente o contrário. Quem está enterrando os filhos são os pais. E o menino novo, o rapaz novo, porque não quer ouvir a Deus, não quer ouvir o pai, não quer ouvir a mãe, não quer ouvir o pastor e não quer ouvir ninguém. E tudo tem uma consequência.
Diga comigo, quando nós fazemos da nossa vida o que nós queremos. Repita comigo, o que nós fazemos da nossa vida, o que nós bem entendemos, só deixamos o nosso resto para a família. O que sobrou para Manoá e a mãe foi o resto de Sansão. Será que é isso que você tem que oferecer para sua mãe, você que é filho, o resto? O teu corpo esmagado? Irmãos, quando não cumprimos o propósito de Deus em nossa vida, acabamos andando em círculos e às cegas. Foi isso que Sansão terminou. Olha para mim, Sansão terminou, irmão, empurrando o moinho, rodando em círculo e cego, porque não quis ouvir os seus pais, não quis ouvir a Deus, não quis fazer a vontade de Deus. Quando você não quer ouvir a Deus, você roda em círculo, irmão, é às cegas. E essa palavra aqui é muito séria. Olhe para mim. Um indivíduo inteligente não desperdiça as suas energias e nem o seu tempo em busca de muita coisa, irmão. Eu sei que aqui tem pessoas mais idosas, eu sei que tem pessoas que desperdiçou muito a vida, pessoas que ganharam dinheiro, mas namoraram demais, e hoje só Jesus na causa. Diga misericórdia. Irmão, foi o que aconteceu com Sansão. Quando nós curtimos muito a vida, nós mais perdemos do que ganhamos. Quem está comigo, levante a mão. Nós mais perdemos do que ganhamos. Irmão, não seja uma pessoa dispersiva, mas seja uma pessoa focada. Levante a mão e receba essa palavra. Não seja uma pessoa dispersiva, seja uma pessoa focada. Foque nas coisas de Deus, foque no estudo, foque na família, foque na obra do Senhor, irmão. Irmãos, nós devemos agir como o apóstolo Paulo. Uma coisa eu faço, Filipenses 3,13. Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás fica e avançando para as coisas que estão diante de mim. Precisamos mirar o alvo e caminhar em sua direção, sem olhar para os lados, irmãos. Se entrarmos na arena da vida com o coração dividido, nós seremos arrastados de um lado para o outro. Quem está comigo, levante a tua mão. O foco é necessário. Irmãos, se nós entrarmos na arena da vida, seremos seduzidos pelas muitas vozes que tentam conquistar o nosso coração, e nós perdemos a luta. Se você decidir ouvir todo mundo, você vai perder a luta. Levante a tua mão. Porque na vida com Deus, a gente precisa decidir quem a gente vai ouvir. Sabe por que Eva perdeu a luta? Porque ela deixou de ouvir a Deus para ouvir a serpente. Ela deixou de ouvir a Deus, que tinha bens, tinha vitória para ela, para ouvir a Satanás. É por isso que a gente precisa ter muito cuidado a quem você está ouvindo, a quem você está dando ouvidos. Irmãos, para que tudo dê certo em nossa vida, precisamos viver segundo a vontade de Deus. Repita comigo agora e olha dentro dos olhos do irmão. Concentra nos olhos azuis dele e fala essa frase para ele, por favor. Isso, olhe dentro dos olhos azuis do irmão. Você quer que tudo dê certo na sua vida? Você quer que tudo dê certo na sua vida? Temos que viver segundo a vontade de Deus, irmão. Porque se eu viver querendo fazer o que eu quero, a minha vontade, aquilo que era para dar certo na minha vida, vai dar errado. Olhe para cá, diga glória a Deus. Pastor, o senhor não deveria pregar isso não, o senhor deveria pregar que Deus vai dar vitória para mim. Vai, se você fizer o que é certo. Deus vai dar vitória para você se você seguir a vontade de Deus da forma correta. Quem está comigo, levante a tua mão.
Agora, se você quer fazer tudo errado, não vai dar certo não. Agora vamos analisar, irmão. Olhe para mim agora com muita alegria, olhe para cá. Analise a tua vida como nós estamos analisando a vida de Sansão. Sansão tinha tudo para dar certo e acabou dando errado, porque vivia em conflito entre a vontade de Deus e as suas paixões. Vivia em conflito em ser usado por Deus e fazer a sua vontade. A gente precisamos escolher hoje, irmão. Talvez Deus olha para você e Deus vê que há potencial na tua vida e na minha vida para as coisas dar certo. Agora, o que não está dependendo de Deus, está dependendo de nós. Porque Deus, a vontade de Deus para nós é boa, perfeita e agradável. Mas vai depender de nós. Você quer que as coisas dê certo na tua vida? Levante a mão. Então faça a vontade de Deus, jovem. Para de estar passando o dia todo jogando airfry e vai estudar. Quem está comigo, levante a mão. Porque senão não vai dar certo não. Se tu ficar no joguinho a vida toda, a pobreza vai vir. Diga glória a Deus. A Bíblia diz que é um pouco para dormir e um pouco para repousar. Porque se dormir o dia todo, virá a pobreza sobre ti. Quem está comigo, levante a mão. E para a pobreza não vir, eu tenho que me levantar. Diga glória a Deus, diga aleluia. Senão a calça envelhece, a panela enferruja e a gente não sai do lugar. A gente precisa decidir hoje, irmão. Decida hoje em fazer a vontade de Deus na sua vida. Olhe para mim. Sansão errou, não era falta de promessa de Deus na vida dele não. Não era falta do Espírito de Deus na vida dele não. Não era falta da palavra de Deus na vida dele não. Não era falta de unção na vida dele não. É porque ele não quis fazer a vontade de Deus. Fique em pé agora, por gentileza. Eu quero orar pela sua vida aqui agora. Eu quero orar pela sua vida aqui agora. Glória a Deus. Segura na mão da tua família, irmãos. Nós temos o costume aqui nesta igreja de todo domingo nós fazer a oração da família. Junta os filhos aí, aproxima todo mundo. A gente vai orar agora, irmãos, para Deus abençoar a nossa família. Glória a Deus. Concentra aqui no altar de Deus, igreja. Concentra aqui no altar. Você vai estar orando agora pela tua família. E eu quero trazer uma reflexão antes de eu orar. Não deixe de fazer a vontade de Deus. Não deixe. Não deixe. E para fazer a vontade de Deus eu tenho que renunciar à minha vontade. Senão a vontade de Deus não é feita. Pela minha vontade eu não estaria aqui, irmão, em Boa Vista, Roraima, dirigindo a igreja. Estaria em outro lugar. Mas estou aqui, não é a minha vontade, é a vontade de Deus que tem que predominar. E vou estar até o dia que Deus quiser que eu esteja. Quem está comigo, levante a mão. Você vai orar comigo agora, irmão. Segura na mão da esposa, segura na mão aí dos filhos. Você vai orar comigo agora. Oramos. Senhor nosso Deus e eterno, santo e poderoso Pai. Pai querido, nós queremos neste momento, Senhor, orar, meu Pai, pela nossa família. Orar, meu Pai, pelas pessoas que aqui estão neste lugar. O Senhor me deu uma mensagem, o Senhor me deu uma palavra para entregar nesta noite, Pai. Ó Deus, quantas vezes nós temos tudo para dar certo, Pai, mas que o Senhor possa nos direcionar. Não deixa nós sair da Tua vontade, Pai. Não deixa eu como esposo fazer o que eu quero. Ó Deus, guarda aqui o meu casamento, Pai. Guarda, meu Deus, a nossa família, Senhor. Eu oro pela minha vida, pela vida da minha esposa, o Roche. Que o Senhor possa nos manter alicerçados, Pai. Eu oro por este esposo, por essa esposa. Eu oro por este casamento.
Eu oro, meu Pai, por este pai, esta mãe, este filho, esta filha. Não deixa, Pai, nós fazer o que nós queremos. Não deixa nós sair da Tua vontade, Pai. Direciona as nossas vidas, Pai, pelo poder que há no Teu nome. Ó Deus, não deixa nós estar oscilante entre a nossa fé, entre, Pai amado, e as paixões. Não deixa, Pai, nós querer fazer a Tua vontade e ao mesmo tempo viver em conflito com as paixões, Pai. Que o Senhor possa nos direcionar, que o Senhor possa tocar sobre nós, que o Senhor possa nos visitar, ó Pai, pelo poder que há no Teu nome, pelo poder que há na Tua palavra. Direciona nossas vidas, abençoa todas as famílias neste lugar, em nome de Jesus. Ainda em pé, igreja, feche teus olhos, cante este louvor. Glória a Deus. Deixa o Senhor te tocar aí agora. Deixa a mão do Senhor te tocar aí agora. Aleluia. Glória a Deus. Minha filha está quase morrendo lá em casa. Medita, igreja, nesse louvor. Glória a Deus. Me Aleluia. falaram que o Senhor pode curar. Se não for te pedir muito, Jesus, passa lá em casa. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família. Traz vida, traz vida, traz vida. E passa lá em casa, Jesus. O quê? Vai. É tua, é tua. E filho, estou indo lá em direção ao teu problema. Filho, estou indo lá. Pra mim não existe dilema. A promessa não morreu, a herança está de pé. Não perca tua fé. Talita cumi, levanta, menina. Talita cumi, levanta, menina. E tem vida, e tem vida. Canta, e passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família. Traz vida, traz vida, traz vida. E passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa e mexe na estrutura. A casa é tua, a casa é tua. E passa lá em casa, Jesus. Movimenta o som de adoração. É muito forte o toque de suas mãos. Ele inclina os seus ouvidos. Adorando, igreja, levante a mão para adorar. Adore ao Senhor. O meu Deus, ninguém consegue dele se esconder. Se ele não quiser aparecer, mas seu rosto em meio ao silêncio está. E ele está aqui. Tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. Sua resposta é fogo sobre o altar. E tudo que é mentira está sendo destruído. Deixa eu adorar. E ele está aqui. Tem glória dele aqui. Pau tem que cair. Oh, oh, irão reconhecer. Diga.
separar. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha Deus vai te honrar. E quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha Deus vai te honrar. Filho, eu vou te honrar. Receba essa palavra, igreja. Deus vai honrar a tua casa, a tua família. Deus vai honrar o teu lar. Deus abençoe. Glória a Deus. Pode tomar o assento. Os irmãos da live, Deus abençoe. Compartilhe esta palavra. Deus abençoe. Pode bater palma, igreja, bem forte, que exalta e glorifica